Amém? E eu queria que, se você estivesse com a Bíblia, lesse comigo, mas se não, ouvisse aqui que nós vamos ler o Salmo 128, que diz assim: Como é feliz. Eu estou lendo pela versão NVI. Como é feliz quem teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos teus filhos, e haja paz em Israel. Pois bem, o livro de Salmo foi e continua sendo guia devocional para todos nós. É um livro de orações, é um livro que tem muitas coleções de hinos, né, que o povo de Deus cantava naquela época. O livro de Salmo ele tem 150 versos. E o Salmo 128 faz parte de um conjunto de 15 salmos, conhecido como o Salmo do Caminhante da Jornada, que era conhecido por quê? Porque era um dos salmos da família israelitas, que iam para Jerusalém para as principais festas importantes naquela época. O Salmo 128, ele, como eu disse, é da família, e o povo de Israel ia até na época, com algumas festas em Jerusalém, e eles iam cantando do Salmo 120 até o Salmo 134. Eles iam cantando. E se você vê o Salmo 127, ele foi escrito por Salomão, mas o 128, até ninguém sabe quem escreveu. Sabemos que foi uma pessoa inspirada por Deus. Mas as famílias, elas passavam o dia caminhando em sol muito quente, e iam levando esse salmo que eu estou falando, do 120 até o 128, eles iam cantando para incentivar eles e alegrar e lhe trazer esperança no caminhar que eles iam para Jerusalém. Então, entenda o seguinte, o Salmo 128, o verso 1, ele diz o seguinte: como é feliz aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Lembrando que nós estamos falando hoje como ter um lar feliz. Amém? O Salmo 128, verso 1 é o seguinte: é um salmo que nos mostra o ideal de felicidade bíblica. O ideal de felicidade para o judeu do Oriente. Era o ideal para eles. Era esse Salmo 128. Como é feliz aquele que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. E para eles ali, o povo de Israel, o que era para eles a felicidade mesmo, o ideal para a felicidade? Era ter trabalho, era para ter esposa, ter filhos, ter uma vida longa, ter netos, isso mesmo. Era o ideal. Para eles, os judeus, naquele tempo, felicidade era isso: ter um sítio, né? Ter um campo para plantar, para colher, né? Isso era felicidade para eles. Ter filho, neto, ser avô, isso era felicidade para eles. E aí eu pergunto: felicidade para você, o que é? O que é felicidade? O que é ser feliz para você? Aí eu anotei aqui. Aristóteles, ele é um filósofo, era um filósofo. Ele disse o seguinte: a felicidade é o maior desejo dos seres humanos. E Aristóteles continua dizendo que a felicidade é um estilo de vida. Vou repetir para você. A felicidade é um estilo de vida. E ele diz: a felicidade é o maior desejo dos seres humanos. Augusto Cury,
ele diz o seguinte: ser feliz é deixar de ser vítima dos seus problemas e se tornar autor da própria história. Vou repetir de novo. Ao Augusto Cury, ele diz o seguinte: ser feliz é deixar de ser vítima dos seus problemas e se tornar autor da própria história. Então, olha só, nós temos que deixar de ser vítima dos nossos problemas, né? Nós temos que saber que quando a gente amanhece, foi permissão de Deus da gente estar ali vivo com saúde. Então, aprenda a agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Então, ser feliz não é ter medo dos seus próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem de ouvir um não. Olha só. É saber receber crítica mesmo sendo injusta. Vocês entenderam? Entenderam? Quer ser feliz? Ser feliz, eu vou repetir para você, é não ter medo dos seus sentimentos. É saber falar, olha só, é saber falar de si mesmo, certo? E ter coragem de ouvir um não. E também de receber crítica mesmo você estando certo. Isso é ser feliz. Mas vamos dar uma definição do que é feliz à luz da Bíblia. Amém? Então, à luz da Bíblia, ser feliz é ter paz com Deus, é ter paz consigo mesmo, é ter paz com o próximo. Amém? Abraço, Rio Tinto. Muito bem. Minha cidade natal. Pai do Senhor, irmão José. Olha só. Ser feliz, à luz da Bíblia, é você ter paz consigo mesmo, é você ter paz com Deus, é você ter paz com o próximo e principalmente dentro de casa. Você está anotando aí? Para você, à luz da Bíblia, o que é ser feliz? É isso aí. Então, olha só. O verso 1 diz: como é feliz quem teme ao Senhor e quem anda nos seus caminhos. Entenda, o que ele está dizendo aqui não é eu e você ter medo de Deus. Não. Não tem nada a ver de ter medo de Deus. É da gente ter amor por Ele. Um amor que gera respeito. Um amor que gera honra. Um amor que reconhece o Senhor como o nosso Senhor da nossa vida. Então, quando nós reconhecemos Ele como o nosso Senhor da nossa vida, nós temos prazer de viver para agradá-lo. Você está entendendo? Você está entendendo? O que o Salmo 128, verso 1 está dizendo? Quando ele disse, feliz é aquele que teme o Senhor, ele está dizendo, não é para a gente ter medo de Deus. Não, é para a gente amá-lo a Ele. Amar mesmo. Você está entendendo? E aqui no verso 2, no verso 2 diz assim: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Olha só, e será feliz e próximo. Olha só, o Salmo 128, verso 2, está dizendo o seguinte, que o trabalho também traz felicidade. O trabalho também traz alegria. Isso mesmo, olha só, entenda, que no verso 2, ele diz assim, o fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Mas, olha, você está prestando atenção? Antes de ser próximo, antes de ser feliz, ele coloca o que antes? Trabalho. Trabalho. Então, entenda o seguinte, esse salmo aqui, o verso 1, o verso 2, ele está falando de um homem que, vamos dizer assim, que ainda não casou. De um homem que ainda não casou, mas será o homem da casa. Deixa eu repetir. Esse salmo, verso 1 e o verso 2, ele está falando de um homem que ainda não se casou, mas ele será o homem da casa. Então, esse salmo aqui é para, vamos dizer assim, é para homens solteiros, homens casados, e homem pai e também homem avô. Nós vamos ver no decorrer do Salmo 128. Então, entenda o seguinte, a Bíblia, ela coloca o homem no mercado de trabalho. Então, essa história de dizer
que quem inventou o trabalho foi o diabo, isso é conversa. Porque quando Deus criou o homem, ele chegou para Adão e disse: Adão, ó, cuida, tá? Cuida do paraíso aqui, cuida do jardim, cultiva no jardim aí, tá? Então, ele criou o homem, mas também ele criou o trabalho. Entenda isso. Ele criou também o trabalho. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu dizer por que Deus criou o trabalho. Existem três responsabilidades. Três responsabilidades. Três. Responsabilidade básica de um líder que é o cabeça da casa, que é o cabeça da sua família. Três responsabilidades. A primeira responsabilidade é da proteção. A segunda responsabilidade é da provisão. E a terceira responsabilidade é da direção. Então entenda. O homem que quer casar, ou o homem que já é casado, ele tem três responsabilidades. Certo? Três. Que é da proteção, da provisão e da direção. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Maturidade, responsabilidade e integridade. Tá bom? Então entenda isso. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: casamento é coisa séria. Eu não sei se tem algum rapaz ou moças solteira aqui, ou tá namorando, ou tá noiva, mas casamento é coisa séria. E se você for ler esse Salmo 128, nós vamos ver aqui que o casamento ele não foi feito para menino, de maneira alguma. Casamento foi feito para homem. Porque menino não dá proteção, menino não dá provisão, menino não dá direção. Não dá. Então, menino não vai ter maturidade, menino não vai ter responsabilidade e integridade. Então, entenda isso. Casamento não foi feito para menino. Casamento foi feito para homem. Então, trabalho ele fala de quê? Trabalho ele fala de serviço. Trabalho fala sobre serviço. Então, quem trabalha, serve. Vou repetir. Trabalho significa serviço. E serviço fala de quê? De servir. Então entenda o que eu vou dizer para você. Se alguém não serve, olha, preste atenção no que eu vou dizer. Se alguém não serve, para que ele vai casar? Para que ele vai construir uma família? Se ele não tem um coração de servo. Tem que ter um coração de servo para poder ter uma família, para criar um relacionamento. Estão me entendendo? Tem que ter um coração de servo. Entendeu? Então, entenda o seguinte. Olha o que diz Paulo em Efésios, capítulo 6, versículo 7. Sirva os seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Olha o que diz Provérbios capítulo 14, versículo 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas só fala levar... Olha só, deixa eu repetir para você. Todo trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva à pobreza. Tá entendendo aqui? Olha o que ele está dizendo. Trabalho árduo traz proveito, mas o que só faz falar só traz proveito. Um preguiçoso não serve. Provérbios capítulo 12, versículo 24. As mãos diligentes governam, mas o preguiçoso acabaram como escravo. Você está me entendendo o que aqui o sábio Salomão está dizendo? O sábio Salomão está dizendo que as mãos do trabalhador, a mão daquele que vai à luta, a mão daquele que pega no batente mesmo, que não tem preguiça, ele governa. Ele governa. Olha o que diz a Bíblia, a mensagem. Olha o que diz a Bíblia, a mensagem em relação a esse versículo. O que é proativo, que tem iniciativa própria, que acorda cedo, olha só, que acorda cedo e que corre cedo para fazer as coisas, atrás para ele
coisas boas e se torna líder. Mas o preguiçoso não tem jeito, será dominado. Então deixa eu dizer uma coisa aqui. Deixa eu dizer um negócio aqui. Quem acorda cedo, quem acorda cedo, quem é proativo, que não espera ninguém falar, ele vai lá e já resolve, né? Então aquele que corre, que levanta cedo, que corre cedo, que vai no batente mesmo, ele vai se tornar um líder. Mas o preguiçoso não tem jeito, será dominado. Dominado. Alex está dizendo assim, casamento é uma segunda maior decisão da vida do homem. A primeira é aceitar a Cristo. Com certeza, Alex. Com certeza, com certeza. Então, tem que ver se realmente... Nós estamos falando aqui agora para solteiros, né? Mas aqueles que também que são casados, que são preguiçosos, né? Tem cara que é casado, meu amigo, que não levanta da cama antes de meio-dia. E esses meninos que são solteiros, meninas que são solteiros também, 11 horas da manhã, meio-dia, e falam em casar. Não vai dar certo isso. Não vai dar certo isso. De jeito nenhum. Olha o que diz Provérbios, capítulo 20, versículo 13. Não ameis o sono, para que não empobreça. Quem dorme muito, ficará pobre. Tá vendo aí? Quem dorme muito, quem é preguiçoso, que não levanta, quem não é proativo, vai ficar pobre. Como é que vai conseguir uma coisa na vida? Como uma pessoa dessa quer casar para dar proteção, para dar provisão, para dar direção? Não tem como. Não tem como. Então, nós falamos da primeira parte do Salmo, certo? Que fala de um homem que ainda não se casou, mas está indo para um casamento. Tá bem assim? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês que estão nos ouvindo aqui e com certeza aonde chegar esse vídeo. Comece, eu vou falar aqui para rapazes, né, para moças. Comece bem. Comece bem. E como é que começa bem? Uma moça começa bem quando ela gosta de um rapaz que gosta de trabalhar. Quando ela gosta de um rapaz que gosta de trabalhar. Aí você começa bem. Agora, se você for ver um rapaz que ele fica na barra da mãe, tudo que ele quer arranjar uma namorada. Aí, pra sair com a namorada, pra comprar alguma coisa com a namorada, tem que pedir a mãe? Tem que pedir ao pai? Não. Casamento cristão, namoro cristão, ele não pode namorar uma moça pensando, tipo, eu vou namorar aqui e depois vamos ver o que vai acontecer. Não. É melhor não namorar. Namoro cristão é você namorar já pensando em casar. Isso é namoro cristão. Então, moças, arranjem rapazes que gostam de trabalhar. Agora, tem umas moças que chegam em casa e dizem assim. Olha que ela chega em casa e diz assim. Pai não. Pro pai é difícil falar isso, mas ela chega pra mãe assim e diz assim. Mãe, olha, tem um negócio pra dizer à senhora. O que foi? Mãe, eu já até falei isso aqui em Matenadas. Eu arranjei um gatinho, mãe. Mãe, olha, mãe, esse menino é um gato. Esse menino é um gato. Tá. Me diga aqui. Qual é a serventia de um gato? Qual é a serventia de um gato? Que eu saiba, gato não fica numa casa protegendo uma casa. Gato, você não vê um gato guia. Você vê um gato guia? Você não vê um caçador caçando com gato, só se for um rato. Você não vê um policial com um gato no aeroporto para ficar investigando as malas. Você não vê isso. Olha, irmãos, quando você pensa em gato, sabe o que vem na mente? Preguiça. Quando você vê um gato, o gato, ele é folgado. Agora, tem uma característica do gato. Sabe o que é? Não gosta de tomar banho. E aí? A moça vai querer namorar um gato?
Ou vai querer trabalhar, ou vai querer namorar um rapaz que é trabalhador. Um rapaz responsável. Então, o conselho que eu tenho para as meninas é: escapa pela tua vida. Foge desse negócio de espírito de gato. Não dá certo isso. Não dá certo isso. Não dá certo. E outra coisa, viu, para os rapazes aqui. Cuidado com esse negócio dessas menininhas, gatinhas, que gostam só de arranhar. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa a você. Essas menininhas que você acha gatinha, essas meninas gostam de dormir até meio-dia. Essas meninas gostam de acordar, sabe como? Mal-humorado. Olha só, dorme até meio-dia, ainda acorda com mau humor. Já viu isso? Se tiver, eu não sei se aqui, mas alguém deve ouvir. Os pais que tiverem filhas desse jeito, ou filho desse jeito, que acorda de meio-dia e acorda com mau humor, pergunta a eles assim: meu filho, vem cá, minha filha, vem cá. Você paga a conta de energia da casa? Você paga a conta da água? Você paga a internet que você usa? Você não paga. Porque estão em estresse ainda acorda de meio-dia. Então, tenham, moças e rapazes, tenham cuidado com isso. Porque uma coisa que eu aprendi é que um bom marido ou uma boa esposa começa por um bom filho. Pense nisso, tá? Agora, se chega uma moça em casa, né? Se chega uma moça em casa e diz assim: ô, mãe, eu quero namorar um rapaz. Pai, eu quero namorar um rapaz. Faça essas perguntas para ela. Faça assim a pergunta para ela assim: filha, presta atenção. Você casaria com o Deus dele? Você chega para sua filha e diz assim: você quer namorar com esse rapaz? Então deixa eu fazer uma pergunta para você, filha. Você casaria com o Deus dele? Você sabe qual é o Deus dele? Você sabe qual é o Deus que ele serve, filha? Segunda pergunta você pode fazer para sua filha: filha, você casaria com os valores dele? Filha, quais são os valores dele? A terceira pergunta você pode, e essa aqui vai servir também para pessoas que são casadas também. Olha só, filha, você casaria com a família, dele? Filha, você casaria com a família dele? Porque teve uma pessoa que disse assim: casar é como comprar um CD. Por causa de uma música boa, você leva 15 para casa. Então entenda uma coisa, deixa eu dizer uma coisa a você. Não tem como você querer casar, não tem como você querer casar e sepultar a família do outro. Não tem como. Não tem como. De maneira alguma, não tem como você querer casar e dizer: não, eu vou casar com essa moça, eu vou casar com esse rapaz aqui, mas a família dele eu não quero conversa. Não tem como, você vai ter que casar com a família. Porque deixa eu dizer pra você, pode existir, existe, né? Claro, pode não, existe ex-marido, existe ex-esposa, mas deixa uma coisa, não vai existir ex-mãe, não vai existir ex-pai, não vai existir ex-irmão, não vai existir. Então entenda isso, quando você casa, se pergunte logo, você vai casar? Vai, mas você vai casar com a família dele também? Pergunte isso. Outra pergunta que você pode perguntar é: minha filha, você casaria com a missão dele? Você sabe se ele tem alguma missão? E a quinta pergunta é, essa aqui tem que perguntar mesmo. Ele trabalha? Ele tem condição de sustentar uma família? Ele tem condição de sustentar você? Casamento é coisa séria, pessoal. Casamento é coisa séria. Casamento exige maturidade, responsabilidade e integridade. Existe isso. Então, não vá querer casar por casar e deixar sua filha namorar por namorar. Não. Veja as intenções.
Porque muitas vezes os pais deixam a filha namorar ou o filho namorar para fazer a vontade dos filhos e acaba as coisas saindo do trilho. E aí traz o quê? Contenda para dentro do lar. E nós estamos falando aqui como ter um lar feliz. E se você quer ter um lar feliz, faça essas perguntas. Não deixe os seus filhos namorar com pessoas que você não conhece, nem conhece a própria família. Deixe os seus filhos namorarem, mas primeiro procure saber quais são as intenções. Beleza? Olha o que diz aqui o Salmo 128, versículo 3. Sua mulher será como videira frutífera. Olha só. Em sua casa. A sua mulher será frutífera em sua casa. Agora, esse Salmo, verso 3, agora, esse Salmo 128, verso 3, ele está falando para o homem da casa com sua esposa. Edinalda, ela está dizendo, é sério mesmo, tem que fazer uma investigação profunda antes de casar, em pensar em casar. Isso mesmo. Então, olha só. Esse Salmo agora, 128, verso 3, em seguida, ele vai falar para o homem da casa com sua esposa. E quando ele fala aqui, o verso 3 que eu acabei de ler, ele diz o seguinte, sua mulher será como videira. Olha só, as plantas era muito importante para o povo judeu. Principalmente a videira, que produzia vinho, e a oliveira, que produzia azeite. Então, olha o que ele está dizendo. Tua mulher será uma videira frutífera aonde? No interior da tua casa. Então, olha só o que ele está dizendo. Frutífera, uma videira. E a videira produz vinho. Então, olha o que ele está dizendo. A mulher será uma videira que produz vinho. Então, a mulher para pensar, ou a mulher que casa, ela tem que gostar de casa. Ela tem que estar vocacionada para casa. A jovem deve casar e ela tem que ter vocação para o lar, né? Mesmo que ela tenha ajuda do seu marido quando chega do trabalho e ele vai lá, ajuda, que tem marido que faz isso, mas ela tem que gostar da casa. Mesmo que o marido tenha condição de pagar alguém, mas ela tem que gostar de casa. Ela tem que gostar de cuidar da sua casa. Porque olha só o que o salmista está dizendo, a sua mulher será como videira frutífera em casa. Então entenda isso. Entenda isso. Tem que gostar de casa. Não adianta querer, de maneira alguma, querer dizer, não, pode pagar alguém para tomar conta. Eu só fico só coordenando. Tudo bem. Se tem condição, pode pagar. Agora que goste de casa. Porque ele está dizendo aqui, a tua mulher será frutífera. Mas ele não está dizendo aqui que a mulher vai ser frutífera na rua. Ele não está dizendo que a mulher vai ser frutífera andando em shopping, que o shopping está fechado agora, mas em shopping. Não vai estar dizendo a sua mulher vai ser frutífera viajando. Não, ele não está dizendo isso. A sua mulher vai ser frutífera no templo. Não, ele está dizendo que sua mulher será frutífera onde? Dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Por que videira frutífera? Por que videira frutífera? Porque ela vai produzir alegria. Isso mesmo. Ela vai produzir alegria, gerando filhos, mas não só por esse sentido, mas por outro sentido. Olha só, o Salmo 104 vai nos mostrar que o vinho representa alegria. Então, a sua esposa será uma fonte de alegria dentro da sua casa. Certo? E ela vai ser fonte de alegria como esposa, ela vai ser fonte de alegria como mãe. Ela não vai... Olha só, uma esposa que é uma fonte de alegria, uma esposa que é uma videira. Olha só, ela não vai tratar os filhos como maldição. Não vai tratar os filhos chamando os filhos de quê? De praga, né? Tem gente que chama assim, esse menino não presta. Por que esse menino nasceu? Para que isso? Não. Ela não vai ver filho como problema.
Por quê? Porque ela é uma fonte de alegria dentro da sua casa. Olha, naquela época, já estou indo para o final, naquela época todo casal judeu queria ter muitos filhos, mas muito filho mesmo, muito filhos. E, e eles queriam ter muitos. Por quê? Por que eles queriam ter muito? Primeiro, porque a mulher que não gerava filho, ela estava debaixo de quê? De maldição, certo? E cada filho representava bênção. Cada filho representava um presente de Deus. Então entenda o seguinte, como os casal judeu queria muitos filhos, tinha 8, 10, 15, 20, imagina, eles consideravam que cada filho era uma bênção. Então, quando ele via os filhos nascendo, isso aqui é um presente de Deus, isso aqui é uma bênção, isso aqui é um presente de Deus, isso aqui é uma bênção. Então, diga que os seus filhos são uma presente de Deus. Diga que os seus filhos são bênção. Não diga que o seu filho, esse menino, oh meu Deus, esse menino é um peste, esse menino, o que ele está fazendo, esse menino, por que esse menino nasceu? Não jogue maldição em cima dos seus filhos. Os seus filhos não são maldição, eles são presente de Deus. Segundo, por que eles queriam ter muito filho? Porque tinha muita mão de obras. E o terceiro, todo casal judeu, ele nutria expectativa de a sua mãe, né? A mãe ter o Messias. Entendeu? Vou repetir para você. Todo casal judeu nutria expectativa de uma mãe ser mãe do Messias. Agora imagina todos sentados numa mesa e os pais imaginando, será que esse é o Messias? Será que esse vai ser o Messias? Será que esse vai ser o Messias? Então, entenda isso. Entenda isso. Entenda isso. Você, mulher, é fonte de alegria. Fonte de alegria. Olha só, eu vou te responder depois, tá? No finalzinho eu te respondo, porque, pastor, e quando a mulher foge de casa? Te respondo já. Olha só, agora eu queria passar para vocês qual é um perfil da mulher que é fonte de alegria à luz da Bíblia. Eu vou passar para vocês um perfil de uma mulher que é fonte de alegria à luz da Bíblia. Primeiro, Provérbios capítulo 14, versículo 1, diz que ela edifica a sua casa, ela constrói, ela levanta, e tudo o que ela faz é para edificar. E a tola derruba com as suas mãos. Mas para a mulher ser fonte de alegria, ela tem que estar feliz, certo? Com certeza. Com certeza. Ela tem que estar feliz. Ela tem que estar feliz. E eu vou chegar lá. Ela tem que estar feliz. Ela não pode ser fonte de alegria sem estar feliz. Mas vamos continuar. Eu vou responder. Vamos lá. Então entenda uma coisa. Uma mulher que é fonte de alegria, ela edifica a sua casa. Ela constrói. Ela levanta. Ela não destrói. Ela constrói. Ok? Segundo, Provérbios capítulo 12, versículo 4. Ela é a coroa do marido. Isso mesmo. Uma mulher que é fonte de alegria, ela é a coroa do marido. Certo? Então, no contexto que nós estamos lendo aqui, está dizendo que ela trata o marido como rei. Tá certo? Agora deixa eu perguntar aqui. Eu tenho certeza que essas pessoas que estão aqui têm algum marido aqui. Né? E eu queria perguntar o seguinte para vocês. Quantos maridos não quer que a mulher trate ele como um rei? Quantos? Quantos maridos não querem que a mulher trate ele como um rei? Mas deixa eu dar um segredo para você. Se você quer isso, trate a sua esposa como rainha. Trate ela como rainha. Não tem como ela ser a sua coroa se você não tratar ela como rainha. Não tem como a sua esposa tratar você como rei se você não trata ela como rainha. Olha o que Paulo vai dizer. Você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Dar a sua vida por ela.
Então, se você quer ser tratado como um rei, trata sua esposa como rainha, ok? Por quê? Porque essa mulher, que é fonte de alegria, ela também, sabe o que ela é? Mansa. Isso, ela é dócil. Olha o que diz Pedro, 1 Pedro 3 e 4. 1 Pedro 3 e 4 vai dizer assim. Olha o que diz. Mas a beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso, tranquilo, que é precioso diante de Deus. Então, essa mulher que é uma fonte de alegria, ela tem um espírito manso, tem um espírito dócil, ela é tranquila, sabe? Quando as coisas estão se estressando, quando as coisas estão saindo, o marido chega com raiva, o marido chega querendo falar algumas coisas, sabe o que ela faz? Ela respira, ela conta até 10 e orando em espírito, né? Só que de repente não resolve. O que é que ela faz? Vai contando até 50, irmão. Vai contando, porque a mulher que é fonte de alegria, ela constrói, ela não destrói, ela edifica, ela constrói a sua casa. Tá entendendo? Então, olha só. Lembre-se disso. A sua esposa, você esposa, seja mansa, tenha calma, paciência, né? Tem esse espírito. Eu sei que as coisas têm hora que você... Naldo, eu vou deixar salvo assim. Pode deixar que eu vou deixar. Ela tem que, sabe, ter aquele controle como fruto do espírito, domínio próprio. Você respira, conta, vai contando. E vai orando, Senhor, me ajuda. E respirando, Senhor, me dê calma. Senhor, me dê paciência. Senhor, me dê o espírito manso. E você vai orando, vai orando, vai orando. O 4, Provérbios 31, versículo 26. Ela abre a boca com sabedoria. Olha só isso. Ela abre a boca com sabedoria. A mulher que abre a boca com sabedoria, ela fala o certo, na hora certa, da forma certa, no lugar certo e no momento certo. Olha só isso. Abra a sua boca com sabedoria. Por isso que antes a gente falou, tenha calma, paciência, respira. Por quê? Se o esposo chega com a cabeça quente, já chega estressado do trabalho, de alguma coisa que aconteceu, e se você aproveitar aquele momento que está tudo estressado naquele momento ali, você abrir a boca para falar alguma coisa, vai sair faísca. Então deixa a coisa se acalmar e fale com sabedoria. A quinta, a gente já está terminando cada hora. Quinta, essa mulher, fonte de alegria, ela tem autoestima. Isso mesmo. Ela tem uma autoestima. Se você for ler Cantares de Salomão, vamos lá? Cantares de Salomão, capítulo 1, versículos 5 e 6. 5 e 6. Você vai ver que a mulher está dizendo assim: eu tenho uma pele escura, mas eu sou bela. Olha só, olha o que ela está dizendo. Eu tenho uma pele escura, mas eu sou bela. Ó mulheres de Jerusalém, escura como as tendas de Quedar, mas eu sou bela como as cortinas de Salomão. Olha como essa mulher, ela tinha uma autoestima. Por quê? Olha o que aconteceu com ela. Não me fiquem olhando assim, porque eu estou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos da minha mãe se zangaram-se comigo e fizeram eu tomar conta das vinhas deles. Então, olha só, ela estava tomando conta das vinhas dos irmãos, o sol tão escaldante que fez a pele dela ficar escura. Mas ela olhava para ela, olha só, ela olhava para ela e dizia: eu sou bela. Eu sou bela. Então, mulheres, você que é uma fonte de alegria, deixa eu dizer uma coisa para você. Tenha autoestima.
Tenha autoestima. Quando você olha no espelho, diga: eu sou bela. Isso mesmo. Isso mesmo. Não deixe ninguém dizer nada ao contrário, tá? Olha, essa mesma mulher, ela disse: eu sou o lírio dos vales. Eu sou a rosa de Saron. Olha como essa mulher tinha uma autoestima. Preste atenção, hein? Porque, olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu anotei aqui. Você determina a sua felicidade ou a infelicidade. A maneira que você se percebe determina o seu sucesso ou o seu fracasso. Entendeu? O jeito que você se olha vai determinar a sua maneira de ser feliz ou infeliz. Ou ter sucesso ou ter fracasso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas mulheres que elas são bonitas, mas se acham feias. Então, deixa eu dizer uma coisa a você. Comece, essas pessoas que são bonitas e se acham feias, que tem uma autoestima lá embaixo, deixa eu dizer um negócio para você. Comece a se enxergar como Deus enxerga você. E como é que ele me enxerga? Ele diz assim, ó: meninas dos meus olhos. Olha que coisa. Pérola rara de muito valor. Olha o que ele diz mais. Você é templo do meu Espírito Santo. E quando eu olho para você, eu vejo Jesus em você. Glória a Deus. Olha como Jesus olha para você. Então comece a ter uma autoestima. Comece a olhar como Jesus olha para você. Ok? Mas pode ter irmãs, mulheres que dizem assim: mas o meu marido? Hã? E o meu marido? Meu marido fica me chamando de feio. Meu marido fica falando isso, meu marido falando aquilo. Deixa eu dizer uma coisa, tu. Se o teu marido te ama, se o teu marido te ama com amor de sacrifício, como Paulo disse, se teu marido te olha assim, se teu marido te ama desse jeito, deixa eu te dizer uma coisa. Ele sempre vai te olhar como uma mulher bela. Ele sempre vai te olhar, como diz um pastor, com a lente do amor. Sempre vai te olhar assim. Porque ele te ama com amor sacrificial. Sabe? E quem ama assim, sempre vai estar do lado da pessoa. Sempre vai dar palavras positivas. Sempre vai dizer: não, minha filha, você está bela. Você é linda. Isso mesmo. Eu sempre digo isso para minha esposa. Aí minha esposa: não, hoje eu não estou bem. Hoje eu estou assim, você não quer saber. Mas para mim, você está linda. Para mim, você está bela. Para mim, você é a coisa mais linda do mundo, meu amor. Eu falo assim para ela. E ela deve estar aqui na live e sabe que eu não estou mentindo. Então, deixa eu anotar uma coisa aqui. Diz assim: a beleza está nos olhos de quem vê. Tá bom? A beleza está nos olhos de quem vê. E tô achando que não vai dar tempo terminar aqui. E eu quero dizer o seguinte. Deixa eu ler isso aqui. Provérbios 31 e 23. Essa mulher, quando é fonte de alegria, ela é a causa do sucesso do marido. Isso mesmo. Olha, ei, esposa, deixa eu dizer um negócio pra você. O jeito que o seu marido se veste revela a mulher que ele tem, tá? Então, pelo amor de Deus, não deixa teu marido sair. A minha esposa... a minha esposa pensou: vem cá. Não, isso não combina, isso não tá certo. Coloca assim, coloca assim, coloca assim. Por quê? Porque a Bíblia diz que esse homem que o Salmo 128 está falando era um homem respeitado. Isso, ele se assentava com os anciões e ele era muito, respeitado. Por quê? Por causa da mulher que ele tinha. Outra coisa, eu anotei aqui. Ela tem visão positiva do futuro. Provérbios 31, 25. Deixa eu ler para a gente adiantar um pouco. Ela ri ao olhar para o futuro. Ela não tem medo da velhice. Isso mesmo. Por que ela não tem medo da velhice? Porque ela sabe a beleza interior que ela tem. E ela sabe que a beleza interior ela não enruga. De maneira alguma. A beleza exterior pode até enrugar. Mas a de dentro, que é o mais importante, não. Então, ela sempre vai rir do seu futuro, porque ela não tem medo de ficar, vamos dizer assim, de envelhecer. Por quê?
porque ela sabe que está envelhecendo com inteligência. E no último verso que diz aqui, ele diz que verás os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Isso é uma profecia, irmão. Isso é uma profecia, tá certo? Isso é para se é uma profecia, nós temos que crer. Ele está dizendo: e verás os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. O Senhor, olha o que ele está dizendo: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem da tua cidade e todos os dias da tua vida. Amém? Então, o que ele está dizendo aqui? Que nós vamos viver muito tempo debaixo da mão das bênçãos de Deus. Tá bom? Agora, para a gente finalizar, eu estou correndo por causa do tempo, né? Porque a live está quase terminando. Então, o último ponto aqui é o seguinte. Quando você vai ler o verso, o Salmo 128 e o verso, os últimos versos, ele está falando de longevidade, né? Ele está falando em viver muito tempo, muito tempo. E o primeiro conselho para quem quer viver muito tempo, ele está dizendo: tema o Senhor e ande nos seus caminhos. O segundo conselho é: durma bem, durma bem. Aí você tem que ver quantas horas você está dormindo por noite. Se você dorme 3, 4 horas, você não está dormindo bem. E se você quer viver por muito tempo, você tem que dormir bem. Pelo menos 7, 8 horas. Tem que dormir bem. E o Salmo 127, verso 2, vai falar sobre o sono. E o que eu quero dizer é o seguinte: se o sono não fosse tão importante, ele não estaria aqui, o salmista, falando, né? Não estava falando. E se você for ler o Salmo 127, ele vai dizer: ao meus amados eu dou o sono. E esse sono é muito importante, porque tem pessoas que acordam mal-humorada, estressada, e diz que foi culpa de fulano, que é culpa de cicrano, meu trabalho hoje foi ruim, mas a maioria das vezes é porque não dormiu direito. Amém? Irmãos, ainda faltou algumas coisas, mas infelizmente está terminando o tempo. A terceira coisa para você viver bem é se alimentar bem. Então, você tem que se alimentar bem, você tem que beber bem, tá? E lembre-se, você é o resultado do que você come, você é o resultado do que você bebe. Tenha muito cuidado com isso. O quarto conselho para você viver bem: medita na palavra de Deus, de dia e de noite. Ele falou isso em Josué, capítulo 1, versículo 8 para ele. José, não se afaste dessa lei. Medita de dia e de noite, que os teus dias será longo, será próspero. Então pensa nisso, tá bom? E o último conselho, Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Honra o teu pai e a tua mãe, para ter longa vida e ser próspero. Honra o teu pai e tua mãe, tá bom? A Bíblia diz que quem honra os pais, honra a Deus. A Bíblia diz que quem honra os pais terá vida longa. E quem desonra, olha só, quem desonra pode encurtar o tempo de vida. Isso mesmo. Quem desonra os pais não terá uma vida próspera. Pensa nisso, tá bom? Então, deixa eu te falar uma coisa. Honra teu pai e tua mãe, e você terá uma vida longa e será próspero. Amém? Espero que essa palavra que nós falamos da parte de Deus tenha edificado a vida de vocês, porque eu estou falando e as pessoas podem dizer: ele está falando, mas será que ele sabe o que está falando? Nós estamos vivendo, nós temos que viver o que pregamos. E pela misericórdia de Deus, não é fácil, é difícil, mas nós estamos fazendo isso pela parte de Deus. E Deus tocou no meu coração alguns dias atrás para falar sobre relacionamento, falar sobre famílias. E já fazia 2 anos, né, que nós estamos falando sobre um tema amor e perdão, e orando a Deus, e Deus me deu essa direção, e eu tenho certeza que famílias serão edificadas. Obrigado, Edinalda, Deus te abençoe, e continue orando por nós, tá bom? Alex, continue orando por nós. E domingo, nós estaremos aqui de novo, à mesma hora, às 22 horas, nós estaremos aqui falando novamente sobre família. Irmão Rino, Pai do Senhor, irmão Rinos. Domingo que vem estaremos aqui falando sobre família. Durante a semana, nós colocaremos qual vai ser o tema, tá?
Então, domingo às 22 horas, estaremos aqui falando novamente sobre família. Então, irmãos, que Deus abençoe vocês, tá? Sim, uma pergunta que o nosso irmão falou é quando a mulher foge de casa. Uma mulher que foge de casa, ela não é fonte de alegria, tá? Porque mulher que é fonte de alegria, ela luta, isso mesmo, ela luta, ela não desiste. Ela, mesmo que as coisas estão se acabando, mesmo as coisas estão desmoronando, mas ela não desiste. Por quê? Porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela constrói de todas as maneiras, tá? Então, essa mulher, ela não foi sábia, fugir. Não, não. Quem tem Deus no coração não foge. Quem tem Deus no coração enfrenta. Sabe por quê? Porque Deus está com essa pessoa. Se Deus está conosco, irmão, somos mais que vencedores, não podemos desistir. Eu sei que casamento não é fácil, convivência a dois não é fácil, mas se casou tem que ir até o final, não pode desistir, entendeu? Então, se a mulher é fonte de alegria, e se outra, viu? Se os maridos querem ser tratados com respeito, nós falamos domingo passado, tá? Nós falamos. Se você quer ser tratado com respeito, eu disse domingo passado que vai ser na proporção que você ama a sua esposa. Então não deixe de amar a sua esposa. Ame a sua esposa, tá bom? Lembre-se disso. Em nome de Jesus. Família é a base de tudo, de tudo, de tudo. Sim, eu vou salvar a live, vou botar lá no canal e depois eu saio e os irmãos que quiserem eu vou e mando pro WhatsApp, tá bom? Deus abençoe vocês. Até domingo que vem. No próximo domingo às 22 horas, tá? Convide alguém para estar conosco, né? E que vidas sejam edificadas, né? Vidas sejam edificadas, porque essa pandemia, muitas famílias não estão se dando bem, isso mesmo, não. Elas não paravam para conviver, né? Cada um trabalhava, chegava em casa tarde, iam dormir ou cuidar dos filhos, iam dormir e não conviviam. Mas nós estamos aqui representando Deus para a gente falar palavras que vão edificar. Então, convide amigos, convide famílias, parentes. Para domingo, próximo domingo, às 22 horas, nós estaremos aqui, tá bom? Alex, abração, irmão. Tu sabe que tu mora no meu coração. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Lembre-se, viu? Lembre-se. Lembre-se de tudo que foi dito, tá? Principalmente seja mansa. Homem, seja manso. Pare de brabeza. Nada com ignorância. Nada fazendo as coisas com raiva vai resolver. Depois nós vamos falar sobre o que é uma pessoa mansa, tá? Mas manso, que eu vou logo dizer, manso não é ser besta, tá? Manso é ganhar. Uma pessoa que é mansa só tem o que ganhar. Então, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Deus. Abraço a todos, em nome de Jesus.